Bom dia, sétimo ano. Eu tô aqui para fazer esse vídeo aqui para auxiliar vocês nas questões, tá, sobre agropecuária. A agropecuária, então, é uma das atividades do setor primário. O setor primário, além da agropecuária, que é agricultura e pecuária juntas, forma a agropecuária. Depois, o extrativismo, mineral, vegetal e animal, tá? Que são os tipos de extrativismo, tá? Que encaixam no setor primário. Extrativismo, então, mineral é a extração de minérios. Vegetal é de madeira, frutas e o látex da seringueira, por exemplo. Animal é caça, pesca e coleta de mel. Ok? Então isso é o setor primário. Muito bem. O Brasil se destaca principalmente na agropecuária. É o maior ganho financeiro do Brasil é a produção de agropecuária. Primeiro, então, vamos lá para a agricultura. O Brasil é um grande produtor e exportador de produtos vinculados à agricultura, que seria, então, a soja, o milho, a cana-de-açúcar e café. Esses dois últimos, cana e café, o Brasil é o maior produtor mundial disparado, tá? O maior produtor mundial e exportador mundial de cana-de-açúcar e de café, tá? E outros produtos, porém, o Brasil também é um grande mercado consumidor. Então, feijão. O Brasil é um dos maiores produtores mundial de feijão. Só que o Brasil consome muito feijão, tá? O arroz, idem. O Brasil produz bastante, porém, para o mercado interno, tá? Às vezes tem que importar quando a produtividade não é, digamos assim, não atende a demanda, tá? Porque o maior produtor nacional de arroz é o Rio Grande do Sul. E agora deu essa questão de estiagem, provavelmente vai ter que importar arroz. O Brasil também tem que importar um outro produto que é o trigo. O Brasil tem que importar trigo porque não atende a demanda. Então o Brasil tem que comprar trigo de fora, principalmente da Argentina e também dos Estados Unidos, tá? Que importa esse trigo. Muito bem. Isso é agricultura, tá? Além de outros produtos que são as verduras, tá? Frutos e fruta, o Brasil também se destaca. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja, tá? Concentrado. Além de outros frutos tropicais, a manga, o melão, o mamão, o abacaxi, o coco. O Brasil é um grande exportador mundial também desses produtos. Beleza? Agora então nós vamos para pecuária. Pecuária, então, é a criação de animais, que pode ser de duas formas. Pode ser a intensiva, quando é criada em bretes ou em pequenos espaços, tá? Ou é extensiva, quando é criado solto. Então, no caso da pecuária, nós podemos destacar a pecuária da bovinocultura, bovinos, os suínos, as aves, os caprinos, os ovinos, os equinos e os asininos. Então vamos lá, bovino, boi, vaca, tá? Para que é criado? Praticamente para três finalidades. Suíno, praticamente para duas. Não é couro e nem leite, como tem gente que falou. Leite, né? Leite de suíno. Nunca vi, tá? Suíno, para quem não sabe, é um bichinho parecido com porco. Tá? Então quando você fala porco, seria a suinocultura, tá? Aves, então ganso, marreco, pato, principalmente o frango. Para que é criado galinha? Tá? Então tem duas finalidades. Os ovinos, ovelha. Tá? Para que se cria ovelha? Caprinos, a cabra, o bode. Para que é criado? Tá? Equino, o cavalo. Tá? E os asininos, asno, burro, jegue, tá? Que são os chamados asininos. Muito bem. Aqui nos equinos, gente, pouca gente colocou. Não é só criado para competição, para transporte ou força de transporte, e também criado para carne. Isso mesmo, para carne. Só que o Brasil, por uma questão cultural, não consome carne de cavalo, tá? O Brasil é um grande exportador, é um dos maiores exportadores, inclusive, de carne de cavalo do mundo, porque tem vários países que consomem carne de cavalo. Alguns países europeus, como a Bélgica, Itália, Espanha, Portugal, que consomem carne de cavalo, além dos países árabes, Arábia Saudita, o Irã, tá? E o Japão, que são países que consomem carne de cavalo. E o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, exportadores mundiais de carne de cavalo do mundo,
tá? Tem 3 abatedouros que chamam a atenção, que são os maiores abatedores nacional de carne de equino, carne de cavalo, que seria um em Minas Gerais, um no Paraná e outro no Rio Grande do Sul, que exportam para o mundo afora, principalmente Bélgica, Itália e Japão, que são os maiores consumidores de carne de equino, da carne aqui brasileira, tá? A forma da criação, como já disse para vocês, pode ser intensiva e extensiva. E o que ganha o Brasil no mercado afora, principalmente a carne bovina, porque ele é criado de forma extensiva no pasto. Consequentemente, com isso, o Brasil tem um chamado selo, pode-se assim dizer, de boi verde. Tá, o boi não é que o boi seja verde, né? Mas é que ele é criado de uma forma mais limpa, mais orgânica do que com a base de ração e etc. O gado, o bovino, então, é melhor de ponto de vista para o mercado externo. E o Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo de bovinos e é um dos maiores exportadores de carne de bovino do mundo, tá? Além de carne de suínos e também de carne de aves, que o Brasil é um grande exportador. Então o setor agropecuário é muito importante. Mas o que favorece a agropecuária no Brasil? Basicamente são 4 fatores. Um deles é um clima favorável, não tem clima frio, tá? Como frio polar, frio de montanha o Brasil não tem, e não tem um clima desértico, o Brasil não tem. Então, questão climática. 2. O Brasil não tem grandes formações de montanhas rochosas, os Alpes, o Himalaia, o Brasil não tem. Então, o relevo favorável, tá? 3. O Brasil tem uma grande extensão territorial. Todo o território nacional pode ser aproveitado para agricultura. Todo ele. Não tem um lugar assim que pode dizer que não tem como ter agricultura. O Brasil, praticamente todo o território pode ser aproveitado para agricultura, sim. Tá? E outro, quase todo o território é composto por solo fértil. Tá? O solo brasileiro é muito bom para agricultura e para pecuária. Tá? Além de chuva relativamente bem distribuída, com pequenas áreas, só fazendo o processo de irrigação simples resolve o problema, tá? Então isso favorece muito a agropecuária do Brasil. Então, recapitulando, a primeira é a finalidade de criar bovino. Para que está criando ovino, que é a ovelha? Criação de suíno e criação de equinos. A questão 2, são 4 fatores. Por que o Brasil tem agropecuária? O que tem, tá? O que o Brasil tem que favorece a agropecuária? Então são esses 4 fatores que eu disse. E a terceira, além da agropecuária, que é agricultura e pecuária, quais são os outros pontos que se encaixam no chamado setor primário, que eu já expliquei, e vocês também podem citar exemplos como está um pouquinho anterior aqui no vídeo, tá ok? Qualquer dúvida, então, estou à disposição e até mais.